Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante porque, sim, as criaturas narcisistas elas vão fazer de tudo para dizer que o que aconteceu não aconteceu. Tudo que fizeram, todo o abuso que você passou, não aconteceu. E isso também faz referência um pouco ao vídeo aquele onde eu falo os vários níveis de abuso por narcisistas, mas o que eu quero dizer é que nesse ponto específico, tá, as criaturas narcisistas elas vão fazer de tudo para convencer a todas as pessoas em volta que aquilo que você está falando não é verdade, que tudo que você diz que aconteceu, não aconteceu. Isso é a questão do gaslight, certo? Só que isso aí, pessoal, é uma coisa que eu noto, inclusive, por exemplo, com relação a comentários nesse canal, entende? Evidentemente, tem algumas pessoas que os comentários são extremamente válidos e agregam informação já ao conteúdo do canal, entende? Mas tem aquelas pessoas que dizem que não, que o que eu estou falando não existe, entendeu? Ou seja, da mesma forma que as criaturas narcisistas vão invalidar o que você está dizendo que aconteceu, como não aconteceu, vocês conseguem ver inclusive isso nesse canal, as pessoas dizendo que não, que essas informações não são reais, que não é bem assim. Passando por isso, tá, vocês têm que estar muito cientes que vocês vão acabar confrontando essa situação onde as pessoas vão dizer para vocês: não, o quê? Nós fizemos isso com você? Bem capaz, imagina, olha que injustiça, puxa, como é que pode? As pessoas que dizem para vocês que narcisistas são pessoas inconscientes, que não têm noção do que estão fazendo, que elas não fazem de propósito. Essas pessoas elas estão na terra do lalala, entendeu? Elas estão querendo invalidar vocês, invalidar o que vocês estão falando, invalidar a história, invalidar a situação, porque daí elas vão ficar cada vez com menos probabilidades, menos chances de serem apontadas pelo que são, pelas consequências. Uma maneira que vocês têm de se livrar dessa situação é não caindo, entende, no desespero de ficar agoniadas das pessoas dizerem que o que você está dizendo que aconteceu não aconteceu, entende? Isso é o que elas vão fazer, isso é o que elas são, entende? Elas vão contaminar ainda quanto o maior número de pessoas que elas puderem contaminar, dizendo que tudo isso que aconteceu não aconteceu, que é tudo coisa da sua cabeça, que não é verdade, que você está fazendo uma injustiça, uma calúnia, aquela coisa toda, entende? Por isso que eu digo, é importante vocês documentarem todo esse processo, porque um dia, se isso vier envolver uma ação legal, vocês têm documentados, vocês têm registrado as ocorrências, entende? Mas não importa, entende? Porque vocês, o que eu falo na Fortitude é que vocês têm que saber, entende? Assim, independente se vocês têm essas evidências ou não, que isso aí seria mais um amparo legal para vocês, entendeu? Vocês sabem, vocês vão reconhecer o processo da invalidação, vocês vão reconhecer as mentiras, vocês vão reconhecer toda essa palhaçada que essas criaturas vão fazer de querer invalidar, dizer que o que você está falando não é certo, não é verdade, como vocês veem os comentários nesse canal, entendeu? Essas pessoas, elas estão por aí, pessoal, e elas morrem de medo que vocês apontem e que elas sejam desmascaradas pelo que elas são e pelas consequências do que elas estão fazendo. Então, pessoal, a maneira de vocês lidarem com isso é vocês nunca perderem o foco de quem vocês são, do que de fato aconteceu, sabe? De fato, essa merda toda aconteceu, não é loucura da minha cabeça, entendeu? E vocês não precisam ficar esperando que alguém valide vocês. Vocês têm que entender o que aconteceu, foi real, é real, está sendo real, entende? E que vão fazer de tudo para dizer que isso tudo que acontece não é, entende? Isso faz parte do gaslight,
Essa é a consequência maior, e essas pessoas vão dizer na cara, olhando para vocês, e se vocês começarem a sofrer, começarem a ficar angustiadas, elas vão esboçar aquele sorriso maligno, entendeu? De ver que vocês estão sendo intoxicadas completamente pela energia podre delas, porque elas precisam, entendeu? Passar essa energia podre, essa vampirização energética da energia delas para vocês vão ficar negativados com essa energia, essa carga negativa, e elas vão extrair de você a positiva, entende? E isso acontece muito através do gaslight, porque você fica invalidada, você fica sentindo um desespero, uma angústia brutal, entende? Vai tentar essa validação, vai ter dificuldade de conseguir isso, porque as pessoas não vão acreditar em você. E aí você acaba assumindo e introspectando essa energia negativa dessas criaturas demoníacas, entende? Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Se vocês estiverem percebendo que essa situação está acontecendo com vocês, vocês têm que ficar serenas, e entender que isso de fato aconteceu e que vocês não precisam ficar à mercê de uma situação externa para que vocês se sintam acreditados. Vocês têm que começar a acreditar em vocês, entender o que aconteceu. Isso é um absurdo o que acontece, entende? Mas acontece, tá? E existe um aspecto espiritual nessa história toda. Talvez mais tarde, ao longo de outros vídeos, eu entre um pouco mais nisso aí. Mas me veio isso agora, eu vou falar, entende? Eu acho que mesmo que a gente se sinta extremamente arrebatado, entende, por estar passando por essas situações, eu acho que são só as pessoas que têm a capacidade de amar, de luz, ou seja, não entra nessa guerra as pessoas fracas, entende? Então, o que eu quero dizer é, nesse aspecto espiritual, eu acho que o que está em jogo aqui é uma situação para que a gente aprenda a voltar para dentro de nós mesmos, vocês mesmas, e se fortalecerem, entendeu? E aprenderem que vocês não precisam ficar à mercê de outras pessoas para cuidarem de vocês, para acreditarem em vocês, para amarem vocês, respeitarem vocês. Talvez o aspecto espiritual seja que nessa experiência de vida a gente esteja passando por isso, primeiro, para entender isso aí, e segundo, para começar a desmascarar essas criaturas, entende? Malignas pelo que elas são e pelas consequências que elas fazem. Algumas pessoas vão ter a coragem de expor, sabe? Outras não, outras elas vão agregar informação àquelas que já estão contando, que já estão expondo. Mas eu acho que essa questão, o que está em jogo aqui é isso, pessoal, entende? Nesse vínculo, né? Nesse cunho espiritual. Mais uma vez, como eu sempre digo, eu espero que esse vídeo chegue no momento oportuno para quem precisa ouvir essa mensagem. Eu espero que vocês fiquem bem, que nunca esqueçam da força de vocês. E se vocês estiverem passando por essa situação que as criaturas que fizeram isso com vocês estão dizendo que não aconteceu, quem está mentindo e quem mente são elas e não vocês. Então vocês não devem cair nesse ciclo vicioso de ficarem desesperados atrás de uma validação que nunca vai acontecer, entendeu? E vocês comecem a entender que vocês não precisam pegar essa energia negativa que está sendo jogada em cima de vocês por esse sofrimento todo criado por essas mentiras e o trauma, entende? Do abuso por narcisistas. Tá certo, pessoal? Espero que todos fiquem bem e na sequência dos vídeos a gente volta a conversar. Tchau.